Nesse primeiro domingo de 2026, vamos iniciar uma nova série. Vocês sabem que eu gosto muito de pregar série de mensagens. E vamos começar a trabalhar sobre alguns personagens bíblicos. E o personagem bíblico que vamos iniciar é uma mulher chamada Raabe. Quem já ouviu falar sobre Raabe? Uma mulher que faz parte da galeria dos heróis da fé. E nós vamos estudar um pouquinho a biografia de Raabe, o contexto dessa história. Então, abra comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Na medida que você for achando, você vai dizendo, eu vou para o céu. Hebreus 11, 31. Quem vai para o céu, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler a versão NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Me chama muita atenção, irmãos, o fato de uma mulher que outrora era prostituta fazer parte da galeria dos heróis da fé. A semelhança de Mateus, o publicano, que a inspiração divina faz questão de constar que Mateus um dia foi publicano, inimigo do povo de Israel, porque coletava impostos a serviço de Roma. A Bíblia também deixa claro que essa mulher, ela era uma prostituta. Alguém que vivia uma vida completamente deslocada da presença de Deus. Uma vida que não estava alinhada com o coração de Deus. Mas ainda assim, irmãos, essa mulher teve uma experiência poderosa com o Senhor. Ela foi completamente transformada e passou a fazer parte da galeria dos heróis da fé. E fica muito claro para nós que a ideia do autor de Hebreus é nos ensinar um princípio poderoso. O seu passado não determina o seu futuro. Vou repetir, o seu passado não determina o seu futuro. Essa mulher, outrora prostituta, passou a fazer parte da galeria dos heróis da fé. E mais do que isso, nós vamos estudar que ela entrou na linhagem de Jesus, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Porque, meus irmãos, quando o amor de Deus nos alcança, quando a graça de Deus nos alcança, tudo pode ser transformado em nossas vidas. Eu digo que tudo pode ser transformado, porque tem muitas pessoas que afirmam que a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus não é irresistível, ela é resistível. Muitas pessoas resistem à graça do Senhor. Para mim, foi irresistível. Porque quando a graça do Senhor me alcançou, quando o amor do Senhor me alcançou, eu me prostrei diante dele, eu encontrei direção, encontrei vida, encontrei paz. Mas tem muitas pessoas que resistem à graça do Senhor. Essa mulher foi alcançada pela graça do Senhor e ela abriu mão da prostituição, ela abriu mão de uma vida dissoluta, de uma vida longe dos caminhos do Senhor, e pela fé ela abraçou os propósitos de Deus, e por isso ela se tornou parte da galeria dos heróis da fé e entrou na linhagem de Jesus, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Agora, irmãos, qual é o contexto dessa história? A cidade de Jericó, onde Raabe morava, foi a primeira cidade que Josué, juntamente com o povo de Deus, chegou depois que passaram do Mar Jordão. Eles atravessaram o Mar Jordão e ali eles obtiveram uma grande vitória contra os amorreus. E eles chegam então em Jericó. Jericó tinha um muro extremamente fortificado. Para Josué e o povo de Deus, humanamente falando, era impossível eles
entrarem em Jericó, eles derrubarem aqueles muros. Eu estava lendo alguns comentários de arqueólogos e muitos afirmam categoricamente e com embasamento bíblico que esses muros de Jericó eram muros tão fortificados que ele tinham a largura em alguns trechos de 6 a 8 metros. Porque muitas vezes quando a gente ouve falar que os muros de Jericó caíram, a gente pensa nos muros da nossa casa. Aquela parede fininha, de alvenaria, uma estrutura mais simples, que serve muitas vezes apenas para fazer separação entre o nosso terreno e as vias públicas. Os muros de Jericó não eram assim. Eram muros largos, uma estrutura fortificada, muros altos. Para você ter ideia, em Josué capítulo 2, versículo 15, que é onde a história de Raabe é descrita, lá está escrito o seguinte: então Raabe os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Irmãos, era um muro tão fortificado, uma estrutura tão grande, que casas eram construídas ali sobre o muro. Alguns comentaristas vão dizer que carruagens andavam sobre os muros, de tão largos que eles eram. E essa informação para nós é extremamente importante, porque observe, irmãos, quando Josué chega em Jericó, juntamente com o povo de Deus, Deus disse o seguinte para Josué, Josué capítulo 6, versículo 2, Josué, tenho dado Jericó em suas mãos. Olha o texto, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus não disse para Josué, Josué, conquiste Jericó. Ele não disse, Josué, lute por Jericó. Ele falou, Josué, eu estou entregando nas suas mãos Jericó. Sabe por quê? Humanamente era impossível derrubar os muros de Jericó. Humanamente era impossível que o povo de Deus alcançasse uma vitória contra os moradores de Jericó. Você sabe que os muros de uma cidade, naquele tempo, era a coisa mais importante da cidade. Uma cidade sem muros, ou uma cidade com muros pequenos, fracos, isso era sinônimo de uma cidade vulnerável, mas não era assim em Jericó. Quando Josué chega diante de Jericó, ele vê aqueles muros fortificados, largos, grandes, uma estrutura bem feita para proteger aquela cidade. Deus fala, Josué, eu vou entregar essa cidade nas suas mãos. Irmãos, tem vitória que nós só alcançamos porque é Deus que nos dá. Tem vitória que nós só alcançamos porque é Deus que entra com intervenção. Tem vitórias que muitas vezes nós experimentamos que é a intervenção divina trabalhando ao nosso favor. Eu não sei se você já teve essa experiência de viver uma situação em que você falou, na força do meu braço, por mim mesmo, eu jamais conseguiria obter essa vitória. Mas a vitória veio, o milagre aconteceu, o Senhor operou poderosamente, a intervenção divina trabalhou ao seu favor. Eu já tive várias experiências, irmãos, que eu olhava para uma situação e eu falava, eu não dou conta, eu não vou conseguir, por mim mesmo é impossível. Tem vitórias, irmãos, na nossa vida, que é só a intervenção divina que pode operar. Deus não falou, Josué, vá lá e guerreie contra Jericó, vá lá e lute contra Jericó, vá lá e conquiste Jericó. Ele falou assim, não, eu vou dar Jericó em suas mãos. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã, 2026. A intervenção divina vai ser tão poderosa na sua história, que é o Senhor que vai te abençoar, é a graça dEle, é o poder dEle. Você vai caminhar na confiança de que é Deus que trabalha ao seu favor.
Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Porque, irmãos, as batalhas que o Senhor tem para nós, são batalhas que é Ele mesmo que trava. A guerra é do Senhor. E foi isso que Deus falou com Josué: Josué, eu vou dar Jericó em suas mãos. Eu não sei, irmãos, qual que é a sua Jericó. De repente, é um marido que não se converteu ao Evangelho. E você olha para a situação e fala: eu já fiz de tudo, humanamente, meus recursos se esgotaram, mas ouça, o Senhor em 2026 vai entregar Jericó nas suas mãos. Não sei se é um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. 2026, o Senhor vai te entregar essa Jericó. Quantos creem nisso? Eu não sei se é algo relacionado à sua profissão, ao seu trabalho. Irmãos, nós precisamos entrar esse ano crendo que é o Senhor que nos entrega nas nossas mãos a vitória. Não é pela força do nosso braço, não é pelo aquilo que você faz, não é por aquilo que, não é nem mesmo pela sua dedicação, porque tudo isso é importante, mas a nossa vitória vem das mãos do Senhor. Quantos creem nisso? Esse é um princípio espiritual poderoso, irmãos. Quem entende isso e caminha na dependência do Senhor, se torna uma pessoa vitoriosa nessa terra. Não há impossíveis para o Senhor. Então o Senhor, neste ano, vai te entregar Jericó, e você vai reconhecer que foi as mãos dele que operou esse grande milagre. Agora observe, qual foi a estratégia que Deus deu a Josué para que ele pudesse vencer essa batalha contra os moradores de Jericó? Porque você sabe que essa estrutura fortificada, esse muro, que tinha uma estrutura enorme, ruiu. Esse muro caiu e o povo de Deus adentrou em Jericó e conquistou aquela cidade. Jericó era uma cidade que estava no caminho de Canaã, que era a terra prometida, a terra que Deus havia dito, a terra que mana leite e mel que eu vou dar a vocês. Era uma cidade que estava no caminho. Qual foi a estratégia que Deus deu para Josué e o povo? Deus disse o seguinte: Josué, reúna o povo, os sacerdotes, vocês vão dar voltas ao redor dessa cidade. E vocês vão dar voltas tocando uma trombeta. A arca deve ir com vocês. E no 7º dia, diante da minha ordem, o povo vai dar um brado. O povo vai gritar. E esse grito, esse brado, vai fazer com que as muralhas de Jericó caiam, sejam derrubadas. Ouça uma coisa, irmãos. Essa estratégia que Deus deu a Josué parece ser uma estratégia sem sentido, uma estratégia inusitada. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Deus dando várias estratégias que a nós pode soar estranha. Poxa, como que uma muralha tão fortificada vai cair, vai ruir, com o povo dando voltas, tocando trombeta e dando um brado? Ouça o que eu vou te falar. O que fez com que as muralhas de Jericó caíssem não foi dar volta ao redor delas, porque eu não sei se você sabe, mas o povo deu 13 voltas ao redor da muralha. A Bíblia vai dizer que foi uma volta por dia, durante 6 dias, e no último dia eles deram 7 voltas. Então foram 13 voltas ao redor da muralha de Jericó. Mas não foi isso que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Não foi o tocar da trombeta, não foi o brado, não foi o grito. Sabe o que fez com que as muralhas de Jericó caíssem? A obediência do povo a tudo que Deus ordenou. Foi eles terem obedecido a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Foi isso que deu vitória para aquele povo. A semelhança de Naamã, porque Naamã foi purificado da sua lepra, não porque ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão, não porque ele se banhou no Rio Jordão. Irmãos, o Rio Jordão não tem nada de místico. Dar 7 mergulhos no Rio Jordão não foi o que fez ele ser purificado. O que fez ele ser purificado da sua lepra foi a obediência à palavra do profeta.
Naamã, melhor dizendo, recebeu a palavra do profeta e obedeceu nos mínimos detalhes. E por isso que ele foi purificado. Irmãos, a receita da nossa vitória, a receita do nosso milagre é a obediência à ordem que o Senhor nos dá em sua palavra. Quantos creem nisso? Não há nada de místico nessa história. O que nós temos que entender aqui é que a obediência precede o milagre. Foi isso que aconteceu com Josué e o povo. Eles obedeceram a Deus, eles deram 13 voltas ao redor da muralha, tocando trombeta, e quando Deus deu a direção, eles bradaram, eles gritaram, e a muralha caiu. Esse muro fortificado caiu. E o que nós precisamos entender é que o que fez essa muralha cair foi a obediência à palavra de Deus. Irmãos, o milagre não estava no método, mas na obediência. Você pode repetir isso? Diga assim: o milagre não estava no método, mas na obediência. Foi o povo fazendo exatamente o que Deus mandou, do jeito que Ele mandou e no tempo que Ele mandou. Foi isso que trouxe o milagre para aquele povo. Deus não unge métodos, irmãos. Deus unge o coração obediente. Deus não unge o método, Ele vai ungir os corações obedientes. Na quarta-feira, no culto da virada, o Senhor trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, que me impactou muito, que foi quando, lá em Gênesis, capítulo 22, Deus colocou Abraão à prova. E nessa prova, Abraão deveria sacrificar Isaque, que era o filho amado dele. O maior sonho de Abraão e Sara era ter um filho, mas eles já eram avançados em idade, eles não podiam ter mais filhos. Abraão tinha em torno de 100 anos quando Isaque nasceu, e quando Isaque ele era adolescente, Deus colocou Abraão à prova. Abraão deveria ter entre 113 e 116 anos, porque Isaque ele era um adolescente. E em Gênesis 22, no versículo 1 e 2, Deus fala algo com Abraão que foi determinante para que o milagre acontecesse na vida dele. Deus disse o seguinte: Abraão, pega o menino e você vai subir com ele para o monte que eu te indicar. Ou seja, Abraão, você não vai subir em qualquer monte, você vai subir no monte que eu te indicar. Esse sacrifício, essa entrega, você vai fazer no monte que eu determinei. E isso me chamou muita atenção, porque é exatamente como começou a história de Abraão. Quando Deus se revela a Abraão pela primeira vez, Ele fala o seguinte para Abraão: Abraão, sai da sua casa, da casa dos seus pais, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha 75 anos quando Deus falou com Abraão. E agora, com 113, 115 anos, Abraão ouve de novo a voz do Senhor, Deus falando: você vai subir com o menino para o monte que eu vou te mostrar, para o monte que eu vou te indicar. Agora, observe, por que Deus falou isso com Abraão? Quando Deus falou assim: Abraão, sobe no monte que eu te indicar e sacrifica Isaque ali, quando Ele dá uma direção para Abraão, Ele está indicando o lugar da provisão. Porque quando Abraão sobe com Isaque no monte, e ele vai imolar Isaque, Deus fala: Abraão não precisa sacrificar Isaque. Olha para trás. Quando ele olhou para trás, tinha um cordeiro, um animal, preparado para substituir Isaque no sacrifício. Onde estava o cordeiro, irmãos? Ele estava em Moriá, não estava em qualquer monte. Abraão não pode ter dito assim: Deus falou para eu subir no Monte Moriá, mas eu não vou subir no Monte Moriá não. Esse monte aqui está mais bonitinho, está mais verdinho, é um monte que eu fui mais que esse monte.
é um monte menor, né? Olha o tamanho do Monte Moriá, olha, eu vou levar 2 horas para subir nesse monte, eu vou no monte mais fácil, eu vou pegar aqui um atalho, eu vou pegar aqui um caminho, que para mim vai ser mais leve. Irmão, se Abraão tem essa atitude, ele ia chegar no monte e lá não teria provisão, porque o cordeiro estava em Moriá, não estava em qualquer monte daquela região. A direção de Deus, irmão, sempre antecede a provisão dele. A direção de Deus sempre antecede a provisão que Ele tem para a minha vida, para a sua casa, para os seus negócios. Sempre vai anteceder. O milagre aconteceu na vida de Abraão e ele experimentou da substituição. Aquele cordeiro, irmãos, ele representa Jesus, que nos substituiu na cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário não era para Jesus, era para mim e para você enquanto pecadores, mas Jesus, que nunca pecou, ele veio à terra, foi encontrado em uma posição de servo, semelhante a um servo, a um homem. Ele recebeu sobre si os nossos pecados e ele foi crucificado na cruz em substituição a nós. Aquele cordeiro representa Jesus. É o cordeiro que substituiu Isaac e que nos substituiu também na cruz do Calvário. Agora, existem outras lições nesse contexto. E a principal lição que nós temos que aprender dentro do que estamos falando é que nós, irmãos, não podemos abrir mão da direção de Deus. Não suba no monte errado, porque no monte errado não tem provisão. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: como está a sua vida? A sua vida está alinhada ao propósito de Deus? A sua casa está caminhando na direção do Senhor? Seus negócios estão caminhando na direção do Senhor? A sua fé está alinhada à palavra de Deus? Você está caminhando na direção do Senhor? Ou você faz as coisas do jeito que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que você imagina? Pastor, como que eu sei se a minha vida está na direção do Senhor? Primeira coisa, você ora, você lê a Bíblia, você tem comunhão com o Senhor. Primeira coisa para a gente caminhar na direção do Senhor é você conhecer a vontade dEle. E muitas vezes, irmãos, nós amargamos derrotas, vivemos cenários de dor. Não é porque o Senhor não é fiel para conosco, é porque simplesmente nós abrimos mão da direção que Ele tem para nós. Quando você abre mão da direção, você abre mão da provisão. Quando você abre mão da direção, você abre mão do futuro que o Senhor tem para você. Essa é a verdade que muitas vezes nós nos esquecemos. Quando você abre mão da direção que Deus tem para você, você abre mão do futuro que Ele tem para a sua vida. Ouça, Deus tem um futuro para você. Ele já preparou o futuro para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios. Deus não é pego de surpresa pela economia, pela segurança pública. Ele não é pego de surpresa por estrutura humana nenhuma. Ele estabeleceu um propósito para nós e esse propósito há de se cumprir. Quantos creem nisso? Agora, a gente precisa buscar, irmãos, viver na direção do Senhor. Então que a gente possa começar esse ano de 2026 orando: Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? Qual é a sua direção para a minha casa, para o meu casamento? Qual é a sua direção para eu educar os meus filhos? Qual é a sua direção para eu exercer o meu ministério? Qual é a sua direção para eu tocar os meus negócios, a minha empresa? Qual é a tua direção, Senhor? Como que o Senhor quer que eu caminhe nesse ano? E isso vai ajustar a nossa rota, vai ajustar o nosso caminho. E nós iremos colocar os nossos pés no caminho da provisão. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, a estratégia, meus irmãos, que fez com que Josué e o povo de Deus experimentassem essa vitória não foi dar voltas ao redor do monte, tocar trombeta, dar brados de vitória, não. A estratégia foi obediência. E eu fico pensando, irmãos, foram 13 voltas que o povo deu ao redor de Jericó. Diga, 13 voltas. E se alguém tivesse desistido na 12ª? Nunca teria descoberto o que Deus faria na 13ª.
não desista da obediência. Não desista de perseverar em fé. Não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não pare no 12º dia, porque senão você nunca vai saber o que Deus vai fazer no próximo. E pode ser, irmãos, que o milagre na sua história esteja no 13º dia, não no 12º, porque é uma obediência. A obediência é o que Deus quer encontrar em nós antes de liberar provisão sobre nossas vidas. Quantos creem nisso? Então diga para o seu irmão, não pare no meio do caminho. Diga, não pare no meio do caminho. Não desista da obediência. Agora, posto isso, a gente começa a falar sobre Raabe. Estava fazendo uma introdução para a gente entender o contexto. Quem era Raabe? Vamos lá em Josué capítulo 2, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Josué. Lá no início da Bíblia. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ouça, irmãos, essa mulher chamada Raabe, como já dissemos, ela era uma prostituta. Uma mulher gentia que habitava em Jericó. Você sabe que uma das profissões, digamos assim, mais antigas do mundo é a prostituição. Quando você lê o Código de Hammurabi, que foi um arcabouço de leis encontrado pelos franceses, ali já constava a prostituição como uma profissão antiga. A própria Bíblia aqui, porque em que pese a Bíblia ser um livro espiritual, também é um livro histórico. E a Bíblia já menciona logo no seu início acerca de que havia mulheres que se prostituíam. Quando nós pregamos aqui nesse altar sobre as igrejas do Apocalipse, nós estudamos uma igreja que estava em um contexto de adoração a uma deusa chamada Afrodite. E como que se dava adoração a Afrodite? Mulheres que eram consideradas sacerdotisas, várias mulheres, elas iam para o templo, e quem era adepto a essa deusa Afrodite, quem adorava Afrodite, se deitavam com essas mulheres e se prostituíam com ela no templo. É uma atividade, uma profissão, uma das mais antigas do mundo. E essa mulher, chamada Raabe, ela era uma prostituta. E o que aconteceu? Quando Josué enviou 2 espias para espiar Jericó, quem recebeu os espias? Foi Raabe. A Bíblia vai dizer que a casa dela estava localizada sobre os muros. Sabe por que a casa dela estava localizada sobre os muros? Porque ela não poderia exercer a atividade dela dentro da cidade. Os muros, só moravam sobre os muros de Jericó as pessoas marginalizadas. Prostitutas, às vezes estrangeiros que não eram recebidos na comunidade. Eram pessoas que de certa forma viviam um pouco distante do centro da cidade, do contexto social mais importante da cidade. Raabe, ela morava ali sobre o muro, a casa dela estava sobre o muro, porque ela era prostituta, então pessoas que moravam dentro da cidade e que iam se deitar com ela, saíam das suas casas e iam para um lugar mais afastado, e também pessoas de fora. A Bíblia vai dizer que a janela da casa de Raabe dava para fora da cidade. E a gente vai ler um pouquinho mais para frente, que foi por essa janela que ela lançou uma corda para descer os espias, para que eles escapassem do rei de Jericó.
A janela da casa dela dava para fora de Jericó. Por quê? Ela também recebia pessoas, estrangeiros, que iam para se deitar com ela. Eu fico pensando, estava conversando com Virgínia ontem, isso aqui é licença poética pastoral, tá, meus irmãos? Mais uma licença poética pastoral. Eu estava conversando com Virgínia. Uma estrutura fortificada, um muro alto, uma pessoa que saía do centro da cidade, ia se prostituir com Raabe, o que tinha que fazer? Tinha que sair da sua casa, escalar de alguma forma aquela estrutura, subir aquela estrutura para se deitar com ela. Eu fiquei pensando, será que não é daí que vem aquela expressão pular o muro? Eu não sei, mas pode ser que seja, né? Pular o muro, né? Isso já é antigo, essa história de pular o muro, né? Misericórdia. Mas é o contexto social. Então, irmãos, o nome Raabe, ele vai aparecer na Bíblia 8 vezes, e 5 vezes fala Raabe, a prostituta. Apenas 3 vezes fala só Raabe. E como eu disse, isso é proposital. Porque é Deus dizendo que a sua graça pode alcançar qualquer pessoa, desde que nela haja um coração capaz de receber a palavra. Então ouça, por que Raabe escondeu esses espias? Os espias foram espiar a terra de Jericó. Josué mandou 2 espias para lá. Raabe recebeu esses espias. Eles viram a terra, tudo que tinha nela, para organizar uma estratégia para tomar aquela cidade. Por que Raabe, ela recebeu, ela escondeu esses espias? Olha o que está escrito em Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim a palavra do Senhor. E lhes disse, Raabe falando, tá? Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmão, você sabe por que Raabe recebeu os espias? Porque o testemunho da fé chegou para ela. A notícia do que Deus estava fazendo chegou até ela. Ela ficou sabendo que Deus havia libertado o povo do Egito de maneira poderosa. Ela ficou sabendo que Deus havia secado o Mar Vermelho e o povo passou pelo Mar Vermelho com o pé enxuto. Ela ficou sabendo que Deus deu grande vitória para o povo dele na batalha contra os reis, os amorreus. E quando o testemunho da fé, quando a notícia do que Deus estava fazendo chegou até Raabe, essa notícia, irmãos, encheu o coração dela de fé, encheu o coração dela de temor. Ela ouviu aquilo que Deus estava fazendo, e o fato dela ter ouvido fez com que ela abrisse o coração para os propósitos de Deus. Me chama a atenção quando ela fala o seguinte: temos ouvido o que Deus tem feito a favor de vocês. Ela não viu Deus abrindo o Mar Vermelho, mas ela ouviu. Ela não viu Deus dando vitória para o povo contra os amorreus, mas ela ouviu, e isso foi suficiente para ela crer, isso foi suficiente para ela acreditar no propósito de Deus e abrir o seu coração para uma nova jornada em sua história. Como diz a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, toda conversão começa
pelo ouvido. Toda conversão começa quando alguém ouve o testemunho da fé, ouve a palavra de Deus e se entrega aos propósitos do Senhor. E foi assim que aconteceu com Raabe. A conversão dela começou pelo ouvir. Conversão começa quando a palavra de Deus, o testemunho da fé, encontra um coração que tem a capacidade de crer. Agora, ouça o que está escrito em Josué, ainda Josué capítulo 2, no iníciozinho do versículo 9. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Olha o que Raabe fala, eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Irmãos, essa mulher era uma prostituta. Essa mulher era uma mulher gentia que vivia em uma cidade promíscua, uma cidade de desobedientes. Só que quando a palavra de Deus chegou até ela, quando a notícia do que Deus estava fazendo chegou até ela, ela creu, e ela falou, eu sei, eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção de que Deus já entregou essa terra para vocês. Sabe o que é isso, irmãos? É submissão à autoridade de Deus. Esse é o segundo passo de uma conversão genuína. Quem se converteu de maneira genuína se submete à autoridade de Deus. Sabe o que Raabe está dizendo? Se Deus deu, está dado. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Eu não vou ficar nos caminhos do Senhor, na frente do Senhor. Eu não vou ser obstáculo para impedir com que os planos de Deus se cumpram. Pelo contrário, eu quero fazer parte desse plano, eu quero fazer parte desse propósito, eu quero viver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Ele determinou. Irmãos, um crente genuinamente convertido, ele tem uma marca, ele é submisso à autoridade de Deus na sua vida. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Não tem questionamento, não tem mimimi, não tem conversa fiada. Não, ele obedece. Por quê? Se Deus disse, está dito. Eu posso não entender, eu posso não compreender todas as coisas, eu posso não conseguir com a minha mente limitada alcançar a essência do plano de Deus, mas ainda assim eu creio, ainda assim eu decido obedecer, ainda assim eu decido permanecer, ainda assim eu decidi fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Eu me submeti à autoridade dele. Um crente de verdade está submisso à vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Raabe. Quando ela ouviu o testemunho da fé, a palavra de Deus, ela falou assim, eu sei que Deus deu essa terra para vocês, e eu vou auxiliar vocês nessa conquista. Ela entra no projeto de Deus, ela passa a fazer parte da missão de Deus, porque ela se submeteu à autoridade divina. Sabe quando você vai fazer parte daquilo que Deus deseja fazer na terra? Quando você integralmente se submeter à autoridade do Senhor na sua vida. Não é uma submissão parcial, é uma submissão total. Enquanto a gente estava louvando, adorando ao Senhor, me veio um texto na minha cabeça, o salmista falando, não darei, Senhor, descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para Ti. Ali, o salmista estava falando de encontrar um lugar físico, um templo, a construção de um templo para o Senhor, porque os deuses pagãos tinham templo, mas o Senhor não tinha. Então o salmista diz, Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não encontrar um lugar para Ti. Agora, esse lugar onde o Senhor habita hoje, irmãos, é a minha vida, é a sua vida, não é templos feitos por mãos humanas. Nós não podemos dar descanso aos nossos olhos, às nossas pálpebras, enquanto o Senhor não habitar em nossas vidas com total liberdade, em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso chamado, irmãos, é crescer em fé, em santificação, para que o Senhor habite em todas as áreas da nossa existência. Porque tem pessoas que são convertidas no bolso, entregam o seu dízimo, entregam a sua oferta, mas tem dificuldade em relação à área sexual, vive tropeçando nessa área. Ou o contrário, tem pessoas que elas são firmes em relação à sua sexualidade, como se relacionam sexualmente, mas às vezes tem dificuldade em dar o seu dízimo, dar a sua oferta, ou não tem sabedoria na hora de falar,
fica falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca, ou é uma pessoa irada, ou é uma pessoa que tem dificuldade em crer nas promessas do Senhor e permanecer em fé. Irmãos, nós não podemos dar descanso aos nossos olhos enquanto o Senhor não habitar em todas as áreas da nossa vida, porque esse é o nosso chamado, crescer em santificação, a estatura de varão perfeito. Não se trata de legalismo, se trata de submetermos a autoridade do Senhor e dar razão a Ele para todas as áreas da nossa existência. Quantos creem nisso? Dá razão ao Senhor. Como eu sempre digo em nossos cultos, arrependimento, irmãos, é dar razão a Deus. É a metanoia que acontece, a mudança de mente, a mudança de pensamento que nos alcança. É dar razão a Deus. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu ainda não consigo. Mas o Senhor tem razão, eu dou razão ao Senhor. Irmãos, a gente precisa dar razão ao Senhor em todo tempo, porque é submissão à autoridade dEle. É aqui, irmãos, que começa a conversão de Raabe. A conversão dela começou pelo ouvir. Ela se submeteu à autoridade de Deus. Ela disse: eu sei que os propósitos de Deus vão se cumprir. O Senhor deu essa terra para vocês, e eu não vou ser obstáculo. Em Josué capítulo 2, versículo 18, vamos lá. Josué capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os espias fizeram uma aliança com Raabe. Qual foi a aliança? Raabe disse assim: eu vou ajudar vocês, eu vou cooperar com o propósito de Deus, mas eu quero pedir algo. Poupe a minha casa, me poupe meus pais, minha mãe, meus parentes, não nos mate. E aí, os espias fizeram uma aliança com Raabe. Qual foi essa aliança? Versículo 18, Josué 2,18. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E, se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Versículo 21, e ela disse: que seja assim como vocês disseram. Qual foi a aliança que Raabe e os espias fizeram? Raabe deveria colocar um cordão, um fio de escarlate na sua janela. E esse cordão, esse fio de escarlate seria o sinal para quando o povo de Deus adentrasse em Jericó, identificasse que aquela era a casa de Raabe e que eles não deveriam tocar em ninguém naquela casa. Sabe o que significa esse fio de escarlate? Escarlate é uma cor forte, avermelhada. Aqui, irmãos, nós temos o princípio do sangue para a salvação de todo homem. Assim como aconteceu em Êxodo capítulo 12, quando Deus deu uma direção para o povo que deveria aspergir sangue nos umbrais da sua casa, os espias estão usando do mesmo princípio. Coloque um fio, um cordão de escarlate, um cordão avermelhado, e quando a gente olhar esse fio na sua janela, aí na sua casa haverá provisão. É o princípio da redenção da humanidade pelo sangue de Jesus. Raabe, ela foi salva pelo princípio da redenção do sangue, porque, irmão, somente o sangue de Jesus pode salvar o homem. Somente o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, pode salvar o homem. Não é método, não são canções, não é a estrutura de um templo.
Somente o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Pascal é que pode salvar o homem, é que pode transformar a vida do homem. Não tem salvação fora do sangue. Eu quero dizer para a igreja nessa manhã, há poder no sangue de Jesus para nos salvar, nos tocar, nos restaurar e livrar nossa casa de todo mal. Aleluia! Raabe, ela foi salva pelo princípio do sangue da redenção. A salvação é por meio do sangue de Jesus. Mateus, capítulo 27, do versículo 27 ao 28, vai dizer: eis que, quando nós entrarmos na terra... Não, esse é o texto que eu acabei de ler. Vamos ler lá, deixa eu abrir Mateus 27 e 28. Esse é o texto que eu li. Mateus 27 e 28. Mateus 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, com um manto avermelhado. Olha a conexão. Irmãos, a salvação é pelo sangue de Jesus, é pelo princípio do sangue de Jesus. Nenhum homem na face da terra foi salvo fora desse princípio. No Antigo Testamento, nós já tínhamos o princípio do sangue. No Novo Testamento, verdadeiramente o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas, para nos salvar de todo mal, em nome de Jesus. Essa era a marca que deveria haver sobre a casa de Raabe. E me chama a atenção, a casa que outrora era uma casa de prostituição, agora se transformou em uma casa de salvação. Eu fico imaginando, irmãos, Raabe convidando seus pais: pai, mãe, quer ser salvo? Primos, tios, todo mundo quer ser salvo? Vem para minha casa. Isso deve ter gerado um questionamento para eles. Espera aí, como que eu vou para a casa de Raabe? Você é prostituta, Raabe. Você está me dizendo que este lugar de prostituição, de adultério, este lugar onde o pecado é praticado, está dizendo que esse lugar agora é um lugar de salvação? Porque é assim, irmãos, quando o Senhor entra na nossa história, na nossa casa, aquela casa que era uma casa de confusão, se torna uma casa de paz. Aquela casa que era uma casa de adultério, se torna uma casa de santidade. Aquela casa que era de perdição, se torna uma casa de salvação, porque esse é o poder que há no sangue de Jesus, de transformar todas as coisas. Quando o sangue de Jesus ele é aspergido sobre uma casa, irmãos, essa casa é transformada, ela se torna um portal para a eternidade. E foi isso que a casa de Raabe se transformou, em um portal para a eternidade, e os seus parentes que entraram em sua casa foram salvos. A nossa casa, irmãos, tem que ser um lugar de salvação. A sua casa não pode ser um lugar onde seus filhos se perdem. Porque tem muitas casas que os filhos estão se perdendo lá, não se perde na igreja, não se perde no mundo, se perde muitas vezes dentro de casa, porque os pais não estão vivendo o princípio redentor do sangue de Jesus. Não praticam a palavra de Deus, e os filhos muitas vezes se perdem dentro de casa. O Senhor me falou, uma semana antes do Reviva, enquanto eu estudava para ministrar sobre cura interior, o Senhor falou: Diego, seus filhos nascem crentes. É muitas vezes com as suas atitudes que você atrapalha a caminhada deles. Porque, irmãos, os nossos filhos nascem crentes, eles amam a igreja, eles amam vir para a salinha, eles amam os louvores, eles amam a adoração. Somos nós que desviamos meninos no meio do caminho. Somos nós com a nossa incoerência, com a nossa incredulidade. Somos nós com a nossa falta de fé, com a nossa sem-vergonhice. Somos nós muitas vezes não obedecendo aquilo que o Senhor determina em sua palavra. Somos nós que desviamos meninos.
Eu fico vendo meus filhos, eles amam a igreja. Luana, irmãos, a gente viajava para congresso, para seminário, a gente dava banho em Luana em pia de ginásio, água gelada. A gente dava banho em Luana em escola pública, a gente dormia nas cidades que a gente ia para os congressos, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. E aí eu e Virgínia, com Luana, e abriam as portas das escolas públicas, a gente dormia nas escolas, fome de Deus, querendo conhecer mais a Deus, a unção de Deus. Irmãos, a gente não media obstáculos, a gente ia e levava a Luana, aquela água gelada em Brasília, um frio. Luana falava, pai, onde a gente vai tomar banho? Aqui mesmo, filho, nessa bica aqui, nessa torneira aqui. E ela tomava banho, feliz, alegre. A gente ia por culto. Irmãos, nossos filhos amam a Deus, eles amam tudo isso. Nós temos a responsabilidade de não desviá-los no meio do caminho. É o que a palavra do Senhor fala: ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer, jamais se desviará dele. No caminho, sendo exemplo, referência, modelo, padrão, sendo Cristo na vida deles. Esse é o nosso desafio. Então essa casa, que era uma casa de perdição, se tornou uma casa de salvação, uma casa para a glória de Deus. E esse sinal, irmãos, que era o fio de escarlate, não era um sinal para Deus, porque Deus sabia onde Raabe morava. Esse sinal era um sinal para o povo, porque o povo deveria saber onde Raabe morava, porque a fé, irmãos, sempre dá sinais da sua verdade. A fé, ela sempre deixa sinais visíveis de obediência. A pessoa que diz que tem fé, mas não obedece, ela não tem fé. Esse cordão de escarlate representava isso. Ela creu na palavra do Senhor e ela deu demonstrações visíveis que creu. Quem está entendendo? Ela creu, mas ela deu demonstrações visíveis que creu, colocando o cordão de escarlate na janela da sua casa. A nossa fé tem que deixar sinais visíveis de obediência. Quem olhar para nós tem que saber: ali tem um crente, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Não basta dizer eu creio em Deus e dar escândalo na rua, dar mau testemunho na rua. Não adianta você vir para a igreja todos os domingos, mas ser conhecido lá fora como alguém caloteiro, ser conhecido lá fora como alguém, uma mulher rixosa. Isso é mau testemunho. A nossa fé tem que dar sinais visíveis de obediência. Quantos creem? Quantos creem? Está diminuindo o amém, gente. Vamos aumentar o amém. Agora, caminhando para o fim. Essa mulher, irmãos, prostituta, Raabe, ela creu na palavra de Deus, no testemunho da fé. A casa dela foi salva, Jericó foi destruída. O povo de Deus tomou essa cidade por completo, por inteiro. Pegou o ouro, a prata, toda a riqueza que havia naquela cidade. E essa mulher, ela se converte ao Senhor e ela vai habitar junto ao povo de Deus. Eu acredito que ela era uma mulher bonita, porque ela chamou a atenção de pessoas importantes. A Bíblia vai falar que um homem muito importante da tribo de Judá se apaixonou por ela. Ele deve ter visto Raabe passando, já sabia do testemunho dela, uma mulher que se converteu ao Senhor, que fez uma grande obra ajudando o povo a tomar Jericó. Devia ser uma mulher bonita. E ele se apaixonou por Raabe. Ele era um homem da tribo de Judá chamado Salmão. Salmão então se casa com Raabe e eles têm um filho. O nome desse filho se chama Boaz. E dessa linhagem, você sabe que Jesus ele vem da linhagem da tribo de Judá. Pela fé, essa mulher, ela entra na linhagem da tribo de Judá
e ela passa a ser ascendente de Jesus. Olha que loucura, gente. Uma mulher que outrora era prostituta, agora ela faz parte da linhagem de Jesus. Ela é uma ascendente de Jesus. Ela teve o ventre que gerou um filho, que gerou outro filho, outro filho, outro filho, até chegar em Jesus. Porque é isso que a fé faz. A fé não somente nos salva, irmãos, a fé nos reposiciona em Deus. A fé não só nos salva, nos coloca no centro do querer de Deus, no centro do propósito de Deus. Essa mulher que outrora vivia marginalizada, agora está casada com um príncipe de Judá. Um homem que faz parte da linhagem de Jesus. E o ventre dessa mulher gera um descendente, até chegar em Jesus. Olha que poderoso, irmãos. Sabe o que isso prova para nós? Primeiro, a fé não somente salva, reposiciona. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ela não era judia, mas ela se casou com um judeu, um homem da tribo de Judá. E ela passou a fazer parte dessa linhagem de Jesus. De prostituta para a linhagem de Jesus. Mateus 1:5, vamos ler para a gente finalizar. Mateus 1:5. Mateus 1:5. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler toda a genealogia de Jesus, rapidamente. Amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Quem gosta de salmão aqui? Mas não é esse salmão não, é Salmão mesmo, é o nome próprio. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. De prostituta a uma mulher que passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Um monte de nome bonito aqui para colocar em filha, gente. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus nasceu, igreja, e ele nasceu através de uma linhagem sobrenatural, espiritual, uma linhagem de fé, a qual Raabe, pela fé, foi introduzida. Eu finalizo, irmão, essa mensagem dizendo o seguinte: seu passado não determina o seu futuro. Não importa o que você fez no passado, o que importa é o seu posicionamento em fé diante da palavra que é liberado sobre o seu coração nesta manhã. Quando você recebe essa palavra com alegria, com fé, em nome de Jesus, coloque de pé. Aleluia.